Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Na aula de hoje eu vou dar feedback nos modelos dos alunos que estão online comigo aqui pelo Teams. Né? A gente tem essa pasta do Drive, que eu vou mandar o link para eles no bate-papo, para eles enviarem os modelos. Ou seja, quem tiver dúvida ou quem tiver alguma curiosidade sobre minha opinião sobre os modelos, pode mandar os arquivos para essa pasta. Né? E, e aí eu vou abrindo mais ou menos na ordem que apareceram as pastas aqui e vou dando um feedback sobre o design, ou tirando alguma dúvida sobre modelagem, ou às vezes encontrando alguma coisa que talvez possa dar um erro no futuro. Então, é só uma apreciação geral dos modelos. Eu estou começando com os modelos do Pedro Seabra. Então eu vou abrir aqui o ovni.blend. A cada semana que passa a gente vai... No caso, eu só consertei os erros que quando eu tinha te enviado ele pela primeira vez. Uhum. Não, aqui a gente vai dando uma olhada ou outra, assim, se precisar de alguma dúvida específica, vocês vão informando a gente. E se você ajustou as coisas, massa. Então quer dizer que é só olhar o design mesmo. Né? E eu gosto de ver se tá. Aqui o material também lembra de nomear, tá? Ah, é, esse eu Lembra de nomear também. esqueci. Aqui eu acho que tem bastante corte que dá pra eliminar. Acho que dá pra limpar bastante corte aqui dele. Isso aqui, ó, geralmente quando usa um Subdivision Surface tem dá esse tipo de estrutura aqui, né? Você vê que isso aqui não é... Uhum. De É que novo, eu esqueci como é que fecha. aqui, ó, eu vou fechar direto no merge no centro. Ah, Que aí é tranquilo. Aqui eu não vou tirar todos os cortes, não. Eu vou tirar só alguns. Porque eu acho que dá pra usar isso aqui, ó. Eu acho que dá pra gente usar essa deformação. Eu vou ligar aqui o Proportional Editing, tá? Eu tenho que fazer uma aula ainda sobre Proportional Editing, tá, gente? Mas é só porque eu acho que se bobear, dá pra gente fazer às vezes um estofado ou pra dentro ou pra fora, pra usar esses cortes, né? Porque se for plano, então não precisa de corte nenhum, né? Se ele uhum. for plano, a gente pode só tirar os cortes e deixar só os cortes que são mais importantes. E aí uma coisa que você pode conferir é ver aonde realmente os cortes estão sendo usados e onde que eles estão excessivos. Eu não vou falar para você reduzir os cortes nesse sentido, não, mas eu vou informar o seguinte: dá para usar esse modelo enorme no jogo. Ou aproveitar que ele tem instante corte para pensar, não, já que ele tem instante corte, então vamos usar isso ao nosso favor. Ou seja, vamos fazer ele ficar bem perto da câmera, às vezes vamos pintar uma textura mais elaborada nele, ou seja, para tirar proveito dessa quantidade de corte. Tá? Agora, nessa parte que provavelmente não é uma parte que não é tão visível, ou você faz algo para, por exemplo, de repente ele tem um giro mais louco e quando ele girar a gente vê que tem mais estrutura, né? E aí fica seu gosto, o que você quer fazer de estrutura. Então, às vezes, vai fazer só uma entrada, assim, sabe? Só pra, tipo, na hora que... Uhum. Deixa eu dar um smooth aqui, só pra ficar mais fácil de ver. Então, é só pra ter algum detalhe adicional, né? E aí, por exemplo, na hora que ele estiver girando, ou seja, você pensa assim, ah, não, minha nave, na hora que ela tiver um dano, ela vai balançar para todos os lados. E aí esse detalhe passa a ser visível e interessante. Então, por isso que eu falei, não tô pensando em tirar todos os cortes, porque às vezes dá pra gente tirar proveito dessa estrutura, né? E fazer, às vezes, um design que nos... De novo, é 3D, né? Então, todas as dimensões vão ser aproveitadas, tá? Então, eu acho mais interessante, na verdade, do que tirar todos os cortes, é usar os cortes para fazer um design, no caso. E a gente realmente aproveitar o tamanho desse disco para realmente dar zoom, colocar ele grandão, assim, tentar tirar proveito do fato dele ser um modelo com mais cortes. Ok. Vamos abrir o outro, que é o Player Nave. Eu sempre faço essa.
No caso, eu tirei aquelas estruturas muito, Aquelas estavam muito né, intrincadas, né? torcidas. Uhum. Hã? Eu falei Eu tirei intrincado. aquela. É, intrincado. É, eu tenho uma coisa que eu tinha que falar com você, eu acho que é com você. É sobre isso aqui, ó. Tem um problema nessa estratégia sua. Você Hum, está com 16 por 16, beleza. Tá bom, o tamanho de pixel tá legal. O que acontece? Isso não resolve totalmente aqui, ó. Isso aqui é uma coisa. Você tem que resetar todos, tá? Lembra de resetar todos uhum, depois. Coloca bem no centro, tá? Coloca um pixel no centro, tá? Porque na hora que dá zoom out, por exemplo, isso que está aqui, ó. Na hora que você muda o objeto em cena, ele vai calcular a mistura das duas cores. Então, quanto mais central, melhor, tá? Porque no zoom out, o software 3D borra esse limite. Então, uhum. às vezes, no zoom out, sua nave pode pegar um tom estranho. Mas o lance não é esse. O lance é o seguinte: cada imagem que você fez dessa, mesmo ela sendo pequena, cada imagem dessa é uma chamada de desenho. Então, é um draw call. Então, se cada nave tiver que ter uma imagem dela, com a paleta dela, você pode gerar uma série de draw calls, ou seja, uma série de chamadas de desenhos, e talvez compense ter todas as paletas numa imagem só. Porque aí você tem a paleta do jogo inteiro numa imagem só, é só uma chamada de Não, desenho. não, é só uma imagem só mesmo. Não é várias coladas juntas aqui, não. Mas, É uma só. mas isso aqui vai cobrir todas as naves e todos os objetos? Ah, aí é. Eu tô falando, quando eu falo uma imagem só, é uma imagem só para todos os objetos que forem coloridos assim. Ah, tá. Você tá falando de uma grande imagem de pixel mesmo. Deixa eu abrir aqui. Inclusive, eu tenho em algum lugar eu fiz isso como exemplo, só que eu não vou lembrar agora. Mas em algum vídeo meu eu faço exatamente usando essa metodologia. Mas eu quero. Deixa eu ver, tem Dropbox, eu acho. Dropbox, Blogodan, Sketchbook. Não vai estar aqui. Ah, que pena. Talvez em documentos mesmo. Eu lembro que eu separei esse arquivo. É só lembrar agora em qual das milhões de pastas desse curso que eu coloquei esse arquivo, porque é muito arquivo, gente. Eu Night. até zoaria se eu não fosse tão perdido com meus arquivos no Não, é computador quanto porque você. eu tive que fazer um monte de curso esse semestre, e aí eu tive que transitar uns arquivos para lá e para cá para poder fazer o upload. Então eu achei que eu estava com backup disso aqui na minha máquina, mas não tem problema não, isso está no meu HD externo. É só eu acessar ele aqui que eu te mostro. Eu tô no outro monitor, tá? Não tô à toa não, tá, gente? Eu tô no outro monitor. Eu quero. Blá, blá, blá. E vai estar aqui, ó. Isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui Isso. É isso aqui, o que acontece? Não tá organizado do jeito. De um jeito para um mais jogo, não. correto, né? Não tá organizado para um jogo, porque você quer uma paleta que tá organizada para colorir quem não sabe o que vai colorir. Né? Então ela tá dividida por tom. Mas você sabe a paleta de cada cor, você pode fazer com que cada fileira seja a paleta de um objeto. Então a paleta da nave está aqui, ou então, por exemplo, cada quadrante, assim, a paleta da nave, paleta do inimigo, paleta da cidade, paleta da coisa. E aí você vai ter uma só imagem para colorir o jogo todo. Essa imagem aqui, ela tem 256 por 256. E ela pode colorir todos os assets de um jogo. Ou seja, ela é uma imagem super leve ainda, não ocupa nada da memória e ela só me dá uma chamada de desenho, que a gente chama de draw call. Tá? Então, imagina que toda vez que ele vai abrir uma imagem dessa, ele vai ler só 4 pixels, mas ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma entrada de load. Falar, deixa eu ler as imagens. Se tiver 100 imagens, ele vai ler todas as 100 imagens, cada imagem como um elemento individual. E isso é meio exponencial. Quanto maior o seu jogo vai ficando, mais pesado vai ficando essa lógica.
Então, às vezes é interessante você ter uma paleta completa do jogo numa imagem só. Lembrando que você pode, inclusive, somar as paletas que você já tem, essas imagens que você já tem, numa imagem só, tá? Esse é um negócio que, primeira vez que eu vi as cores do seu modelo, eu já estava pensando que eu tinha que te avisar isso, eu estava esquecendo toda semana, né? Porque eu acho que é o que mais tá pegando aqui, né? Já que você já deu uma limpada no modelo, né? Eu acho que o que mais tá pegando agora é realmente a gente poder tratar os vários modelos com uma imagem só ou com menos imagens, né? Ou seja, tendo que preocupar com menos imagens no processo, tá? Então não tem nada de errado com o processo de colorir usando aquelas imagens quadradinhas. É só ajustar como que o V tá, né? Ou seja, como que tá esses vértices. Tem um jeito muito fácil de fazer isso aqui, ó, que é você pegar todos os vértices de um lugar e dar scale em zero. Então, isso resolve o problema, entendeu? Se você pegar todo mundo aqui e dar scale em zero, tipo, todos eles vão estar no mesmo lugar que estavam antes, mas você sabe que todas as faces que estão no vermelho estão no mesmo lugar e você tem esse espaço de cor ao redor, tá? E, se possível, juntar essas imagens. Beleza. Esse foi o Pedro Seabra. Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos no Orlando Ferreira. Opa, só pegar o fone. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, Orlando. Eu pedi um microfone pra mim, aí eu tô usando emprestado aqui de Você pessoal aqui de casa que tá usando tá também, tirando mas. alguém da call. Você não, sai, agora é minha vez. Mas aí quando eu chegar. É porque o pessoal que tá tendo tudo também aula, minha irmã tá tendo aula também. Não, eu sei, eu sei. Tá todo mundo nesse rolê. Ó, deixa eu só ver como é que você tá fazendo. Isso aqui. Até que tem um ou outro quadradinho que tá dobrado de um jeito mais estranho, né? Igual esse aqui, ó, tá vendo? Que Aham. aí, se a forma for essa mesma, às vezes compensa separar ou o triângulo aqui ou o triângulo aqui, tá? Isso vai mudar como que a estrutura acontece. Eu espero que dê pra ver, tá? Eu espero que dê pra ver a mudança de estrutura na hora que eu fizer aqui, ó. Aham. Entendeu? Porque Eu. na verdade as duas estão valendo. Enquanto não tiver um corte, as duas geometrias podem acontecer no motor. Quando você levar para Unity, a gente pode cortar o triângulo aqui ou ela pode cortar aqui. Então às vezes é bom a gente definir, fazer, não, eu quero esse triângulo, eu quero ter certeza que esse triângulo vai estar aqui. Então você vem e define, tá? Onde você vê que está Uhum. mais dobrado, tá? Não precisa ser em tudo, não. Tá? Ok. Eu não vou falar mais pra galera ficar conferindo se tem verso duplicado ou essas coisas não, tá? Mas é sempre bom conferir quando você está fazendo esses modelos, tá? Ok. E eu acho que dá pra fazer ainda mais orgânico ainda, assim, no caso dessas peças, assim, por causa da sua referência, tá? Então, aonde você fez isso aqui, ó, que é essa parte mais quadradinha, às vezes rola de fazer mais um cortezinho, sabe? Acho que você não precisa ter medo de colocar, às vezes, um corte a mais para deixar mais orgânico, não. E experimenta usar essa ferramenta aqui, ó, que é o Proportional Editing. Eu vou dar uma aula sobre ela essa semana, tá? Ah, eu usei um pouquinho, mas eu fiquei em dúvida sobre eu mexer, aumentar o tamanho igual você tá fazendo Isso aí é o aí. scroll do mouse. Ah, tá. O scroll do mouse faz isso. Isso ajuda demais a gente fazer as coisas mais orgânicas. E como eu não sei que dia que vai sair minha aula, né? Porque só Deus sabe como é que a semana vai trazer as coisas, né? Então não sei se ela fica pronta o quanto antes. Então já dá uma olhada nela. Tem um vídeo sobre ela também no site do próprio Blender, né? O próprio Blender tem as videoaulas dele que são massas. E aí eu acho que ajuda para essas coisas mais orgânicas, eu acho que vale a pena, né? Aqui, ó, por exemplo, onde você está fazendo isso aqui, ó, às vezes compensa arredondar mesmo, sabe? Eu Aham. vou desligar aqui, ó, compensa dar uma escala em X, não em Y, né? Y. Então, às vezes compensa, sabe? Tipo, em vez de fazer
retângulo, assim, já que você tem os cortes já, às vezes reduzir, sabe, deixar mais arredondado, né? De novo, eu tô sempre seguindo a sua referência aqui, tá? Então, Uhum. dado que sua referência ela é bem orgânica, então às vezes rola de você ainda dar mais uma aproveitada aqui, ó. Evita esse tipo de coisa, ó. Evita esse tipo de coisa, que é um quadrado dobrado pra dentro, tá vendo? Uhum. Então, esse aqui você evita, ou cortando o triângulo em algum dos lugares, né? Ou estufando ele. E tem um outro recurso bem legal para suavizar os cortes que você pode experimentar, que é um negócio que chama Smooth Vertices. Ele te dá um controle sobre suavização, ó. Ah, legal. Ele é bem legal, ele é bem legal. E aí, se você combinar os dois, né, você consegue fazer, às vezes, um formato levemente mais arredondado, né? E acho que vai te ajudar. Então, são duas É, eu coisas que fiquei, eu eu... fiquei um pouco com medo de adicionar, na verdade, mais Não, sou... polígono. Você tem medo, não. Se você tiver um espaçamento bom assim, ó, tiver um espaçamento bom assim, igual que tem um espaçamento que dá pra ver as faces, tá ok. Então, por exemplo, se eu colocar mais um corte aqui e distribuir esses cortes para eles terem uma distância mais ou menos equilibrada, não dá tão ruim assim, não é. Isso ainda é low poly, entendeu? Ainda tá dando para ver as faces bem distribuídas. Então, eu acho que vale a pena você, de novo, considerando que seu design é bem orgânico aqui, ó, em vez de ter, por exemplo, essa estrutura super reta aqui, acho que compensa você ter mais um corte, só mais um corte, olha, só para arredondar isso aqui, ó, só para quebrar um pouquinho e manter um pouco mais a distribuição dos cortes, né? Então imagina que eu tenho esse corte aqui, ó, e eu estou distribuindo melhor o comprimento, né? Então daqui até aqui, ó, todas as faces têm o mesmo comprimento, tá vendo? Aham. Isso é bom para modelagem, na verdade. É, eu tenho uma dúvida também, que assim, aproveitando que você, nesse mesmo medo de colocar mais polígonos, olhando a referência ali, ela tem alguns detalhes, até das janelas, e aí eu tava planejando fazer algumas coisas na textura, né? Eu acho tudo bem. É, você acha que tem algum detalhe que às vezes seria legal de fazer, ou Cara, textura? eu não preparei, eu faria uma versão inicial com textura mesmo, porque os cortes aqui, ó, se eu for pensar, por exemplo, essa janela mais simplinha aqui, ó, essa janela mais simplinha, ela já vai me obrigar a ter, se eu for colocá-la aqui, por exemplo, ela já vai me obrigar a ter cortes, tá, às vezes no canto, e ela não vai ser a janela mais interessante. Ou seja, essa aqui é a janela pequenininha. Se eu for querer fazer isso aqui, eu vou ter que colocar mais uma peça. Então, assim, pode ficar excessivo se a gente não prestar atenção. Se for fazer, minha sugestão é, se você for modelar, você fazer a cavidade com o modelo e fazer, em vez de tentar fazer isso aqui direto no modelo, fazer encaixando. Né? Aproveitando que Ah, tá. aqui, ó, ele te dá a possibilidade de fazer encaixando. Tá vendo que aqui está por dentro a luz? Aham. Então isso quer dizer que isso pode ser uma estrutura por dentro. Aí vai ficar muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu for pegar e fazer um buraco aqui, ó, extrude. Deixa eu desligar isso aqui, senão ele vai me atrapalhar. Scale. E aí eu vou arredondar isso pra cá assim, ó. De novo, tá vendo que não vai ficar tão redondinho igual o design. Às vezes você vai assim, ah, pô, mas o design tá tão redondinho, no meu ficou tão quadrado. Isso pode acontecer. E aí faria Uhum. um extrude assim. Isso já vai me obrigar a talvez ter que pensar em usar um alt smooth para a lateral ficar mais visível, tá? E aí um ângulo de 60 talvez. E eu adicionaria, por exemplo, eu vou adicionar até com um plano mesmo. Tá? Adicionar até com um plano mesmo. Rotate 90 graus em X, em Y, Y. Grab em Y, não grab em X. As coisas não estarem, às vezes, de frente, onde eu acho que é de frente, me deixa meio confuso, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, ó, aquelas estruturas que acontecem, né, por dentro da janela, né, eu faria elas criando a peça, né? Eu puxar para cá. E aqui eu vou rotacionar ela em Y, né, que tá alinhado.
eu faria ela por dentro mesmo, assim, umas estruturas de corte por dentro, assim. Se você quiser fazer ela sólida, né, em vez de começar com um plano, você começa com um cubo, ou você dá só um extrude mesmo, né? Porque assim, eu até comecei a colocar na Unity esses mesmos modelos e a ideia é realmente você vai estar no submarino, né? Você vai andando lateralmente e assim um dos desafios que eu quero colocar é realmente você desviar de algumas estruturas enquanto é atacado por outros, digamos, submarinos inimigos, alguns totens assim. Eu queria fazer talvez uma casa um pouco mais detalhada nesse perfil, né, para que você possa passar por dentro ou desviar algo do tipo, né? Eu falei umas coisas assim, tipo, que faz menção à estrutura, mas que não complica a minha vida de modelador, assim. Uhum. Talvez dê pra fazer mais coladinho. Eu quero grab em Y, não em X. E vou dar um rotate em Y. E aqui eu quero puxar isso aqui. Opa, eu quero só o conectado. Só quem está conectado. Isso ajuda um pouquinho aí o objeto, eu continuo com shade smooth para tudo. Então, no processo de ver o objeto em cena, talvez ele assemelhe. Mas, por exemplo, essas áreas são muito grandes aqui. Se você fizer ela toda modelada, você vai ter que fazer a parte de dentro modelada, porque você vê que isso aqui é oco, né? Eu estou vendo o lado de dentro. Então, eu optaria pelas janelas mais simples mesmo, né? Pelas que vão me dar menos dor de cabeça a princípio. Se der tempo, você faz, né? Se der tempo, você faz. Não, deixa eu fazer uma super elaborada aqui, né? Mas eu acho que é importante você medir o tempo também da produção. Esses pedestal aqui, que você está chamando de montanha, eu tô achando eles muito uniformes, assim, eles estão quase parecendo uma construção em vez de parecer uma montanha. Então, eu acho que eu vou sugerir que você, tipo, mesma coisa. Às vezes acrescentar, tipo, um corte para quebrar um pouco a estrutura visual que a gente tá vendo aqui, né? Ou seja, sei que vocês estão com medo de cortar, mas não é essa sangria desatada, não, mas às vezes criar um pouquinho mais de estrutura na coisa para gerar um interesse visual, sabe? Ok. Acho que você pode ser um pouquinho mais experimental com a coisa, sabe? Vocês estão aprendendo, então tem que errar também, né? É importante que vocês tomem decisões loucas pra gente falar, olha, é louco por causa disso. Essa é a razão pela qual é louco, né? Então, às vezes compensa você, por exemplo, pegar uma dessas faces aqui, ó, já que é umas montanhas meio quadradas, dar um extrude em uma e, sabe, gerar uma estrutura mais interessante. Sei Ok. lá. Eu, eu acho. Porque como a casa eu já estava com medo, né? A montanha que ia ficar distante, aí eu pensei, eu vou talvez testá-la mais É, simples, mas não, tudo bem. tem que pensar o seguinte, mesmo que ela seja simples, você tá vendo que eu não estou aumentando muito o corte, eu estou pensando numa silhueta mais interessante, tá? Uhum. Então, mais do que tipo, pode ou não pode, deve ou não deve, eu estou pensando, não, o que que é uma silhueta que, na hora que eu estiver olhando ela no horizonte do jogo, ou estiver olhando ela no jogo, ela vai me dar algo interessante para olhar, sabe? Algo curioso para ver. E eu acho que, tipo assim, se eu quero que pareça montanha, ter um formato mais orgânico ajuda, tá? E às vezes tem um formato muito retinho, vai parecer que tem chance disso aqui parecer mais construção do que isso aqui, sabe? Uhum. Tipo, e aqueles prédios no fundo? Lembrando que a maioria das pessoas já vem com uma predisposição de leitura, né? Então a gente tem que ajudar a leitura dela. Então, você vai quebrar um pouquinho, ó, já fica bem curioso. E como é 3D, né, você tem que lembrar que assim, eu arrumei de um ângulo só, né? Mas você ainda tem os outros ângulos todos. Você já pode usar isso aqui em vários ângulos. Então vale a pena passear ao redor do modelo fazendo esses ajustes. Deixa eu fechar Ok. isso aqui. Para ter um pouquinho mais de ousadia, né? Vamos pôr assim.
Aqui no bate-papo, eu vou dar uma olhada rapidinho no bate-papo, eu vi que a Micaela falou que o PC dela deu ruim e que ela está enfrentando dificuldades para modelar. Micaela, semana que vem, na quinta-feira que vem, a gente dá uma olhada em como é que está seu status. A mesma coisa vale para o Guilherme, que chegou com um mês de atraso no curso. E a gente tem mais um ou outro caso de situação que a gente viu que as pessoas não estão de novo alinhadas com o calendário. A gente vai arrumar um jeito para todo mundo. Pode ficar tranquila. E se eu comecei a testar como que eu faria corais, né? E aí Eu vou falar que é meio isso mesmo. É meio isso mesmo, assim, não tô vendo. Assim, o que pode acontecer é você talvez distribuir, às vezes, um pouco mais os cortes, mas isso é uma forma bem orgânica, né? Bem solta. Talvez inflar ela, deixa eu ver. Talvez inflar ela um pouquinho. Não, nem isso. Isso aqui é é um plano, né, que você está colocando aqui, e ele está encaixado, não é isso? isso. Ótimo, 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 isso mesmo. Eu poderia fazer também, é que assim, eu fiquei pensando, eu fiz esses dois modelos, eu até faria um terceiro, mas se às vezes eu deixaria talvez partes separadas, eu acho que até essa serve, né, de copiar e girar para ter um coral talvez mais com mais folhas, né? Porque querendo ou não, isso ficou muito planificado, né, É, digamos assim. o que eu ia falar é parecido realmente com o que eu falei no outro, que é você pensar o coral em 3 dimensões. Você Uhum. pensar o coral em 3 dimensões. Em vez de pensar ele só num eixo, você pensar que ele acontece em 3 dimensões. Então, X, né? X, X. Por algum motivo, as coisas de frente, elas não estão de frente. Elas estão de lado na visão de frente. Eu não sei qual que é a ideia. As coisas. Acho que, Na visão de frente, eu tenho que ver as coisas de frente. né, poxa, eu Facilita a minha vida demais, né? Então, assim, se você faz, por exemplo, galhos né, ou cabinhos, ou sei lá como é que chama isso, que vem em todas as direções, ajuda, nossa, mas ajuda incrivelmente, assim. e eu precisaria ligar as vértices, dar um merge nas vértices, eu Não, poderia, não, por você pode exemplo, fazer inclusive tudo separado, você não precisa nem fazer com extrude assim, não. Você pode fazer, tipo, você pode inclusive fazer uma folha, por exemplo, texturizar essa folha e depois você duplicar ela. entendi. Mesma coisa com o galho do coral, né? O bloco do coral. Você pode fazer texturizar e sair duplicando e encaixando, né? Então, isso de certa forma agiliza o processo, né? Então, imagina que você fez essa estrutura principal aqui, ó, e aí foi selecionar esse pedaço, duplicou, encaixou aqui. Então, não tem Ah, problema tá. nenhum ser Vai encaixado, não. facilitar muito. Tipo, não tá errado o jeito que você modelou, tá? Eu só acho que você não pensou muito em 3 dimensões, né? Então as coisas elas estão, né, é quase que a mesma coisa de colocar um plano com a textura por enquanto, né? Então Ah, tá. você não pode, né? Que essa é uma coisa que assim, se eu colocar um plano com uma textura de coral faz o mesmo resultado que o modelo 3D, então essa opção é mais leve. Então, para que eu fiz essa, né? Ah, Agora, entendi. se essa opção é tridimensional e eu posso girar ela em vários ângulos, então essa daqui perde feio, porque essa aqui só pode ser usada em um ângulo. Então, vale a pena modelar 3D por causa disso. Você pode, um asset, ele vira 360 graus de asset. E o plano não, ele é só aquele ângulo, só dá para usar em um plano, né? Dá para fazer também Sim. duplicando planos, né? Você pode pegar e fazer um plano num eixo e outro plano no outro eixo e colocar a mesma textura nos dois, que você consegue fazer uma planta assim que engana que é tridimensional. Mas como suas plantinhas são todas meio carnudinhas, eu acho que você pode tentar modelar elas, né? Todas elas têm Ok. um volume, né? Então não vejo problema não. E essas peças aqui, ó, pensa nelas todas junto, tá? Tipo assim, onde vai ter a textura dessas folhinhas aqui, pensa que você está fazendo tudo num objeto só. Não faz esse tanto de objeto, não vai te dar muito trabalho isso aqui.
Tá. Na hora de chegar na Unity, cada um deles vai virar um objeto. Então, é melhor você falar assim, não, eu tenho essa planta que eu posso repetir ela 1 milhão de vezes. Né? Senão você vai ter que repetir isso aqui 1 milhão de vezes, isso aqui 1 milhão de vezes, isso aqui 1 milhão de vezes. Então, essa estratégia é meio louca. Tá. Né? Imagina você ter que repetir toda É, vez que você repetir isso aqui, você tem que repetir esse cara aqui. É meio pesado pra você. Mas beleza. Tranquilo, tranquilo. beleza, eu tô entendido. Massa. Esse foi o Orlando. Aqui a gente tem o Gabriel Vitor. Tem 5 modelos aqui. A Marielle pediu desculpa porque chegou atrasado, mas a aula está sendo gravada, então. E ela online, então atraso talvez não exista. Talvez atraso não exista. E eu não sei se a PUC tá vigiando o, o, o Teams, né? Se a PUC estiver vigiando o Teams, não sou eu, tá, gente? Por mim, vocês entram e saem a hora que quiser. Inclusive, por exemplo, o cara viu meu modelo, quer ir embora, pode ir embora. Eu não tô vigiando vocês no chat, nem tô fazendo presença, não. Pô, pô, isso aqui é de quem? Do Gabriel Vitor. Pô, Gabriel, Eita, faz essas coisinhas. Não faz com cubo essas pontinhas, não, cara. Faz com um cilindro, com umas formas mais orgânicas. entendi. É porque que acontece, Dan? Eu realmente ia pegar um cilindro e dar um extrude e ia dar um size, assim, para ele poder abrir, mas eu achei que ia ficar muito, Não, não, não. mais do mesmo, sabe? Vão me. Não dá extrude com isso aqui, não. Aliás, nem precisa de extrude, na real. É só encaixar mesmo. Isso aqui vai te dar muito trabalho. E parece que ele caiu num pacote house, velho. Não. Sabe? Não tá dando um design tão interessante assim. A carinha dele tá de maníaco, tá legal. Eu gostei da carinha que você fez. Eu só acho que tem que fazer cílios pra ele, assim, pra separar melhor o branco do olho do fundo verde, tá? Verde é uma cor meio neutra, então. É... eu vou fazer essa esfera inteira. Fazer essa esfera inteira. Mais fácil. É, deixa eu adicionar aqui uma esfera. Começar com a própria esfera mesmo, né? Tipo, você fez a esfera, vamos fazer a esfera. Só pra dar uma sugestão mesmo pro, pro design. Depois a gente pensa de jeito que encaixa. Mas em vez de você colocar aqueles quadradinhos, você põe o cursor, sei lá, né? Vamos colocar o cursor aqui. Deixa eu adicionar um cilindro aqui. Vou pegar um cilindro, eu quero pegar ele só com 8. 8. E eu quero preenchimento de triângulo. Mentira, não quero preenchimento nenhum, não. E vamos fazer alguma forma mais orgânica com isso aqui, ó. Então eu vou fazer tipo extrude, scale, extrude, scale. Você pode modelar a peça depois e sair duplicando e encaixando, tá? Extrude, né? E aqui extrude, vou dar um merge no centro. E aí você pega isso aqui e você vai duplicando, sabe? Você vai encaixando isso ao redor do modelo, onde você achar que vale a pena. Fica mais fácil para editar, fica mais fácil para enriquecer, fica com mais cara de vírus, fica com menos carinha de que ele, né, grudou nas pastilhas de hortelã. Eu acho que é uma coisa também mais elaborada para você modelar, ou seja, visualmente ela vai parecer mais elaborada, mesmo que seja mais fácil de editar, fica mais elaborado visualmente, né? É,
Pode fazer, inclusive, parece que tem uns chifrinhos mesmo, né? Se bobear. Ô Dan, só me tira uma dúvida aqui. Pode usar modificador? Você pode usar, mas você tem que entregar para mim sem o modificador. Você tem que dar o aplicar nele. Por quê? Porque esse modificador aqui que você está usando, que aliás não faço a menor ideia que você está usando, porque ele nem tem alvo, né? No caso, eu usei ele só para grudar a boca na Ah, tá, isso aqui, esfera. isso aqui, Não isso tô aqui, isso aqui. conseguindo. Então o modificador tinha que estar, na verdade, essa peça tinha que estar separado, é, ela tinha que estar desconectada, né? E ela não ia poder ter esse volume não, porque senão ela vai grudar esse volume inteiro. Então tá meio equivocado o uso disso aqui, tá? Que é por isso que a gente evita um pouco, a gente vai ver os modificadores no terceiro período, a gente vê todos os modificadores, aí a gente vê como é que usa, como é que implementa. Então eu prefiro que vocês tentem ter controle da modelagem, pratique a modelagem. Mas pode usar, você tem que aplicar e tem que ver se a aplicação disso está correto, tá? O famoso finge que eu não usei, entendeu? Essa que é a estratégia. Ah, o Daniel não pode ver com o modificador, ele não gosta. Finge que eu não usei. Então essa que é a estratégia. Finge que você não usou. Se você for usar, finge que você não usou. É, Mas tem que lembrar que a gente vai dar apply na hora que estiver mandando para Unity, né? Então é meio importante isso, tá? Eu vou dar um extrude aqui, ó, e um scale geral, mas é porque eu acho, deixa eu ir lá no Vertex Paint, tô imaginando que você está usando o Vertex Paint, tá? Tô supondo. Sim, eu tô usando. Tá. E aí, não precisa nem usar nas faces todas, não, mas eu acho que se você colocar uma separaçãozinha pra gente ver melhor o olho, sabe? Fazer tipo a parte de cima do cílio, alguma coisa assim, acho que ajuda, tá? A gente identificar melhor. Aí você define como que você vai pintar, né? Eu vou deixar também você ter um pouco de dor de cabeça, porque senão, que graça que tem a vida, né? Mas eu acho que você pode elaborar melhor essa coisa aqui. Inclusive, ó, aqui na sua referência tem isso que eu tô te falando, de ter uma linha, às vezes, separando o que que é o olho do que é o corpo, né? Eu usei mais a segunda referência, no caso, que é um outro Pokémon, mas eu entendi direitinho. Então, é bom ter uma boa leitura, sabe, no design. Então, como a gente sabe que isso vai ser usado às vezes pequeno, longe, afastado, vai ter posição. Então, essa coisa de reforçar onde que seria o cílio ou a sombra do olho ajuda a ter uma leitura. É uma questão de stage, assim, não? E verde é meio neutro, então é meio importante às vezes a gente. Eu vou tirar aqui o material rapidinho, porque eu quero ver mais a modelagem, tá? Tô mais interessado na modelagem do que nas texturas e nas cores por enquanto. A gente vai falar mais de cor, gente, para a entrega do segundo pack, tá? Então, o primeiro pack é mais modelagem. O segundo pack a gente fala um pouco mais sobre cor, textura. No terceiro pack a gente fala sobre rig, animação, essas coisas, tá? E... tá. Isso tá ok. Nossa, beleza. E eu tive uma dificuldade na hora de fazer esse cano, porque eu baseei no cano da arma aí, né? Porque eu usei 3 referências, né? Esse cano aí eu baseei na terceira referência minha aí, que o cano é mais pequenininho, eu queria colocar esse tipo de cano, só que o encaixe não ficou direito. Aí eu tive que colocar tipo uma face ali extra, aquela parte de cima que está sobressaindo, tipo um encaixe aí, ó. Eu tive que fazer isso para pelo menos dar uma impressão assim sei lá, alguma coisa, para não ficar tão duro o Impressão de negócio. alguma coisa. Dá uma impressão de alguma coisa. Eu O sou muito ruim com problema. as palavras. Uma impressão de encaixe, né? O Sim, problema disso sim. aqui é essa face aqui, ó.
Ah, isso aí eu não vi, não. É que Nunca ela vi. tá um quadro dobrado, isso não é muito bom não. Então é melhor fazer os triângulos aqui mesmo, tá? É melhor fazer com triângulos, isso vai te dar uma normal mais precisa, assim. Eu não sei se precisava realmente dessa face não, mas eu não vejo problema em manter ela não, tá? É, acho que isso é mais uma questão realmente do que você está sentindo em relação ao modelo, tá? Não é um negócio que, acho que se você não falasse, talvez a gente nem reparasse, né? Se ele limpou aqui por trás, né? Ah, então tá ótimo. Funciona, pode ficar tranquilo. Isso aqui não tá errado não, tá? Lembrando, gente, que eu não estou conferindo os Mesh by Distance, não estou fazendo essas conferências confiando que vocês vão fazer, tá? É, então, aqui na verdade, o que está a coisa que está me incomodando é isso aqui, ó. Eu acho que quem usar esse gatilho vai cortar o dedo, velho. Eu tive um pouco de dificuldade na hora de modelar isso aí. Mas aqui eu não acho que é uma questão de dificuldade de modelagem. Eu não estou vendo dificuldade de modelagem no seu modelo. Eu acho que é uma. Cadê as referências aqui? Deixa eu pegar. Eu acho que é uma percepção da referência mesmo, sabe? Tipo, olhar melhor a forma e a espessura da forma. E aqui todos os seus gatilhos, eles estão sendo vistos de lado, né? Não tem nenhuma referência do gatilho em ângulo. Então, talvez você não tenha visto que... Aliás, porque, de novo, se eu vou apoiar o dedo aqui, ó, provavelmente vai ter. Você vai olhar isso lá, depois você olha com calma na referência, vai ver que a base é mais larga. Tipo, a base é mais larga. E você tem que pensar assim, um dedo vai apoiar aqui, né? Então, você pode fazer alargando para a base. E também, na hora que a gente... Deixa eu alinhar minha seleção aqui, ó. Ctrl L, Ctrl I, hide todo mundo. Você pensar que eu vou apoiar meu dedo aqui e quão fino é isso aqui, sabe? Isso vai machucar meu dedo. Isso vai machucar meu dedo. O gatilho, ele é meio resistente, ele é meio rígido, assim, ele não é muito molenga, porque afinal de contas, se ele for molenga, ele dispara sozinho, né? Então ele tem uma resistência. Então tem que fazer uma certa força. Mas se eu tenho que fazer força numa coisa muito afiada, eu vou cortar meu dedo. Então ele tem que ser um pouco mais abaulado, um pouco mais largo. Então eu acho que você pode fazer o gatilho mais largo mesmo, tá? Fazer ele mais largo mesmo, pensando que um dedo vai apoiar isso aqui. Outra coisa, ele tá torto, né? Ele tá tortinho assim. É, não acho que ele vai ser o caso, assim. Eu acho que talvez compense você refazer ele, tentando manter a estrutura dele mais retinha. E a gente tem tanto o alinhamento na hora que a gente está fazendo os extrudes, como se você modelar um objeto mantendo as visões ortográficas. Se eu der grab numa visão ortográfica, eu mantenho o alinhamento nessa visão ortográfica. Se eu der na visão em perspectiva ou se eu der em ângulo, eu não sei para que lado que está indo. Então sempre modela as coisas na visão ortográfica e pré-definida. Porque aí você vai ter uma certeza de que você está puxando a peça num eixo só, né? Você não está puxando ela em vários eixos, né? Então, vale a pena você, por exemplo, quando você selecionou, você fala assim, selecionei aqui, mas agora eu quero mover. É legal você ir para a visão isométrica e trabalhar na visão isométrica. Eu liguei o proporcional editing, mas não precisa. Bobagem. É só eu vir aqui puxando os vértices mesmo. Isso vai me dar um controle melhor da coisa, né? E aí, por exemplo, mesmo que eu vá de frente, ó, a coisa continua alinhada. Ela não saiu do alinhamento. Aqui eu vou dar um merge. Eu dei um extrude, tá? Em Z. Vou dar um merge no centro. E aí eu puxo isso pra cá, mas eu não acho que ele é pontiagudo, tá? Eu não acho que ele é assim. Tá? Eu realmente acho que é melhor fazer
ele terminando numa ponta meio quadradinha mesmo, né? E não sugerir que isso aqui é uma coisa que pode cortar o meu dedo, pode machucar o meu dedo na hora que eu pressionar, tá? Então, acho que fica um pouco mais viável. Aqui a gente tem uma poçãozinha já inclusive com algum shader. Esse daí eu tive um pouco de dificuldade de fazer aquele efeito ali atrás. Eu tentei usar o Bloom, mas acho que não consegui Não, direito. não, mas esse efeito esse aqui, ó, é coisas para Unity. Não adianta fazer isso no Blender, não. A Unity não vai ler, então, né? É, se a gente fizer ele aqui, vai ficar lindo, mas aí na hora que chegar no jogo, cadê, né? Vai ficar meio triste. Nossa senhora. Ô, gente, não é pra nada não, mas já é referência mais ou menos do tamanho do objeto, né? Essa referência gigante, né? Aqui, ó, o que eu acho é que isso aqui tinha que ser um pouco mais largo. Não sei se vocês estão entendendo isso já, ou se eu não tô. Não sei se eu consigo fazer me fazer claro às vezes, mas silhueta é uma coisa importante para modelagem. Silhueta é uma coisa importante. Então, assim, aqui, ó, o seu desenho tem uma silhueta importante, né? Ou seja, essa volta, isso aqui é importante para o modelo, onde a rolha encaixa. Então, para leitura melhor, então vale a pena às vezes fazer mais exagerado umas peças. Nem precisa ser, eu nem fiz um negócio tão exagerado com isso aqui, eu fiz só um pouquinho, ó, e já dá para ver melhor o encaixe, tá? Então eu recomendo que seja feito esse processo, tá? De novo, eu não vou preocupar com shader agora, porque a gente vai ter um momento para falar desse shader. Aqui, de novo, o seu bloom, ele não vai acontecer se se a gente não tiver uma série de configurações, e mesmo que ele aconteça, esse bloom ele não é compatível com a Unity, então vamos, né, eu só vou fingir que não aconteceu. É, porque, de novo, mesmo que eu configure ele, ele não vai para Unity, tá? Agora, você pode fazer uma coisa. Você pode ter um plano, você pode ter um plano com uma imagem, com um alpha, que faz esse brilho e isso vai rodar em qualquer software. Então, se em vez de você tentar fazer o Bloom pelo Blender, você fazer a imagem que tem o brilho ao redor, e vocês vão ver que tem vários jogos que usam só isso. É só uma imagem com gradiente. E funciona, tá? Lá na Unity você põe essa imagem, esse plano, em vez dele ser um plano com alpha, você fala que ele é um plano com edge. Então, no lugar de ser alpha, é edge. E esse plano ele vai fazer o brilho. Mas a gente usa isso muito para lâmpada, para luz, para varinha mágica. Então, essa é uma estratégia boa de fazer, assim, você ter uns planos com um gradiente que vai do branco pro preto, tá? Não precisa nem ter transparência, não. Ou do azul pro preto, né? Então, você imagina que você está vindo de um tom de cor claro pro preto, 100% preto. E isso... Tem algum vídeo no seu canal sobre isso especificamente? boa pergunta. Excelente pergunta. Não lembro. Deve ter porque eu já dei aula de FX. Mas rastrear na minha cabeça agora vai ser difícil. Mas talvez tenha nas aulas de animação de efeito. Porque eu fiz uma animação de foguinho no Blender, joguei pra lá e eu tenho essa aula gravada.
Mas, de novo, eu não tô entrando muito agora nisso, galera. Não é sacanagem, não. Isso aqui a gente vai ter momento para isso mais para frente, tá? Então, agora é mais. Eu tô mais preocupado com a modelagem, que é a nossa próxima entrega, tá? Então, de novo, não é maldade. É só questão da gente manter uma certa progressão na minha cabeça, né? É, Nessa figura aí, Dan, eu tive um pouco de Nossa. dificuldade de fazer os detalhes ali do cabo. Aqui, ó, de novo, eu não sei qual que é a relação de zoom das coisas no jogo, tá, gente? Então, às vezes eu olho e falo assim, nossa, tem corte demais nos pedaços. Eu não sei o quão perto eu vou chegar do espaço, porque na real dá para fazer, se for para um objeto low poly no jogo, isso aqui, ó, pode ser feito com metade dos cortes que não faz diferença, né? Então, mesma coisa tipo aqui, ó. Não faz muita diferença, tá vendo? Aqui, inclusive, tem um corte que, Senhor Jesus, será que alguém vai ver essa silhueta mesmo? Ou seja, será que essa silhueta está realmente sendo usada? Vamos fazer isso aqui ser mais interessante. Ou seja, se essa silhueta é importante, né? Vamos fazer ela ficar mais visível, né? Vamos fazer isso ficar mais evidente, tá? Ou seja, faz o máximo para que a silhueta justifique o corte, tá? Então pensa sempre que o relevo ele é relevante. Isso aqui tem corte muito estranho, ó. Muito estranho. Imagina selecionar aqui quem eu estou selecionando, né? Então, na verdade, essa estrutura aqui, ó, os cortes tinham que estar seguindo essa direção, ó. O corte segue a forma, tá, gente? É o princípio de fluxo, tá? Lá no meu canal tem a aula, no nosso playlist tem a aula de princípio de modelagem. Dá uma olhada nele, que é dele que eu tô falando. Os cortes seguem o fluxo. Então, meus cortes eles deviam estar vindo nessa direção aqui, ó. Então, esses cortes, do jeito que estão aqui, eles não funcionam bem. Eles geram muito polígono e eles não são uma boa modelagem. Eu vou pedir para você refazer esse cabo, levando em conta esses cortes. E eu também vou pedir para você repensar a quantidade de detalhe que você está pondo nessas curvas, principalmente quando a curva é muito pequena. Eu estou podendo pegar quase toda a curva sua e cortar e tirar 3 a 4 cortes, e no final das contas, a silhueta está sendo a mesma. Então, é uma modelagem meio suja, assim, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, quase não gera relevo, ó, quase não gera relevo. Então, será que precisa? Então, será que não dá para aumentar esse relevo? Será que não dá para deixar ele mais evidente? Tá? Então, eu acho que está acontecendo aqui também, ó, tá vendo? A regra de cortes, tá, gente? O princípio de curvas que a gente tem em modelagem é o menor número possível, tá? É o menor número possível. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui com um corte, dois cortes, três cortes, quatro cortes, eu já faço esse pedaço inteiro com quatro cortes. Quatro cortes já dá pra fazer esse pedaço. Aqui, ó, mesma coisa. Aqui, ó, daqui pra cá não tem variação nenhuma. Aqui tem uma variação. Então, esse corte e esse corte, eles não estão fazendo design. Eles não estão desenhando nada. Diferente daqui, ó. Aqui já tá fazendo, ó. Nesse pedaço aqui, todo corte tá fazendo um pedaço, ó. Essa parte de cima tá ok, ó. Inclusive, dá até pra aumentar um aqui, ó. Se ele quisesse, ó. Dá até pra aumentar um, ó. Pra manter uma densidade de cortes mais agradável. Mas, no geral, tem corte sobrando. Ou seja, corte que não tá fazendo muita informação, né? Ou seja, na hora que eu estiver no modo julgando isso aqui, ó, eu tirei um tanto de corte, mas o design ele não foi afetado. Né? De novo, quão perto eu chego dessa espada, né, para poder ver isso. Isso aqui, ó, é uma espada nesse zoom aqui, ó. Isso aqui é uma espada que está enchendo a tela. Então, isso aqui é uma espada que está fazendo Full HD a tela inteira, sabe? Então, não tá legal. E, gente, pensa muito nessa lógica de o corte seguir a forma, tá? De novo, isso aqui, ó, não rola de ser desse jeito, não. Mesmo, tá?
Não pode ficar assim, não. Né? Você vai ver que vai ser muito mais fácil. Se você começar com um cubo, ou sei lá com o que você vai modelar isso aqui, e for dando extrude, torcendo, rotacionando, até essa ponta aqui, ó, vai ser só uma mudança da escala dessa ponta aqui, tá? Então, eu vou pedir pra você refazer isso aqui, porque tem modelos no seu... Dan, só outra coisa rápida. Eu tive que reenviar o meu arquivo do Mercador, porque ele tinha dado problema quando eu abri ele ali. Como assim? Não, porque eu acho que eu tinha esquecido de marcar a opção da imagem, mas agora dá para ver direito. Hum, esse aqui já não tá tão legal igual o vírus. A carinha do vírus tava mais legal. Aqui é a mesma coisa, ó. O que que tá acontecendo aqui, ó? Tá vendo? Será que essa parte tem que estar emendada assim? E se ela tiver, será que ela precisa emendar assim? Será que eu realmente preciso desse corte? Se o modelo não tá fácil de selecionar, gente, se não tá fácil de identificar, então ele tá problemático, entendeu? Tem que ser um negócio muito simples para a gente editar. Então, será que eu preciso disso aqui? Será que o iPad, será que ele não pode ser só plano aqui e ter uma silhueta dele própria, não? Né? Por que que o bigode ele é de um jeito de um lado e de outro jeito do outro, né? Tipo, por que que aqui eu estou usando essa estratégia e por que que aqui eu estou usando essa estratégia? Então, né, esse modelo aqui eu preciso fazer. Mesmo. Outra coisa é a seguinte, a questão de ângulo, a estrutura de rosto dele não está tão interessante. Considerando que ele tem um olho aqui e ele tinha um olho aqui, ó, originalmente, e esse olho foi machucado, o seu iPad tinha que estar aqui, ó. A cicatriz era mais interessante que ela aparecesse nesse rumo aqui, tá? Eu vou pedir talvez para você abaixar o bigode um pouquinho, tá? E isso aqui, talvez não precise fazer a boca, talvez só o bigode já é o bastante, porque o bigode, geralmente ele cai sobre a boca, então se você fizer a boca e o bigode, fica parecendo na verdade a sombra do queixo. Então faça o bigode, não faz a boquinha não. Concentre em fazer um bigode mais interessante, mais bem modelado e não precisa fazer essa super quebra aqui não. E pensa o seguinte, se é sobrancelha, o lado mais grosso da sobrancelha é por dentro, tá? Então, se você começa a mudar demais a forma, querendo fazer uma coisa diferente, talvez, ainda mais com essa diagonal toda densa para cá, talvez não pareça tanto uma sobrancelha. Então, vamos ser mais tradicional aqui, porque o design não está comunicando com clareza o que é o conteúdo que você está modelando. Então, assim, acho que dá para melhorar um pouco a comunicação. Lembra, você está comunicando uma ideia. Então, essas coisas como alinhamento, por exemplo, você saber que o iPad ele é mais ou menos uniforme para um lado e para o outro, isso ajuda a gente a entender o design. Isso comunica melhor o design. Vou pedir pra você dar uma revisada geral nele. O vírus está com a carinha mais legal. O vírus está mais interessante. Esse foi o Gabriel Vitor. Aqui a gente tem o Pedro Santos. E aí, Pedro fez um prédio. Esses... Ah, tá, beleza. Entendi por que você fez isso assim. Agora, por que esse está assim? Ele tem um degrau, alguma coisa? Aqui, ó, a gente tem um problema de modelagem. Não tem detalhe nenhum sendo feito com essas peças aqui, ó. Dá pelo menos um extrude aqui, sei lá. Pelo menos um extrude pra gente ter pelo menos um motivo de ter isso aqui assim.
pelo menos um motivo pra gente, né? Eu falo, a referência é meio triste. Aí dá. É que, tipo assim, vai ter muito prédio, Eu casinha, sei, sabe? mas, Aí eu quis fazer um trem simples pra não mas, ter mas muito problema, porque eu vou ter que fazer outros também, com estilos diferentes. tipo, Ah, é o que deu. é meio deprê, assim, eu vou ser honesto, assim, é uma referência meio tristona, assim, porque, de novo, em termos de comunicação, eu entendo isso como ícone de prédio, sabe? Uhum. Tipo, ícone, construir prédio, puf, clicar, mas como espaço eu vou navegar nesse mundo e aí, tipo, esse é o prédio que existe nesse mundo, sabe? De novo, é um prédio que é estranho de olhar, pra você ter uma ideia. Tipo assim, isso aqui é vitrine, isso é garagem, isso é garagem. Tem estacionamento e garagem. Isso é uma porta de loja, isso é vitrine, sabe? Então, assim, quando a gente começa a pensar, fundo, tem caixa d'água, tipo, alguém pode chegar no terraço. Calma, né? Calma. Vão existir. Os detalhezinhos assim eu vou Vão colocando existir. depois. Vão existir, mas, de novo, a referência que eu tenho e o prédio que tem me dizem que não. Então você fala assim, será que isso aqui vai ser a modelagem de prédio, né, que a gente vai ter nesse mundo, né? E sem Mas, contar tipo que, assim, ó, se e eu, você eu posso colocar depois, não posso? pode, não, Não. você pode fazer um milhão de modelos. Mas pensa bem, tipo assim, é um objeto 3D, né? Uhum. Aqui, ó, se eu usar ele nesse ângulo aqui, ó, ele não tem uma saída dos fundos, ele não tem uma escada de incêndio, ele não tem uma calha, uma canaleta. Então, parece que é sacanagem minha quando eu falo isso, mas basicamente o objeto não está sendo pensado como objeto 3D. Tá, O objeto sendo tá. 3D quer dizer que ele pode ser mais detalhado e na minha repetição eu posso usar ele em vários ângulos. Não quer dizer que ele tem que ser incrivelmente detalhado, mas ele tem que ser suficientemente detalhado para que todos os ângulos dele sejam úteis para mim, para que eu possa usar, em vez de fazer um prédio e esse prédio funcionar como um prédio, ele funcionar com 4 prédios. Porque se eu tiver Entendi. pensado ele nos ângulos todos, eu posso usar ele nesse ângulo, no outro. Então, um prédio vale por 4, com uma referência boa. Eu acho que a conta tá ao meu lado nessa hora. Tá, Porque eu falo, ó, em vez de fazer tá. um prédio que vale por 1, vamos fazer um prédio que vale por 4. Sacanagem. O seu prédio. Ele é um modelo mais simples mesmo. Ele foi feito pra ser Sacanagem. Seu, simples. seu, Vão seu ter outro prédio, ele não mais. vale por 1, não. Ainda tem que melhorar um pouquinho. É... Tá. Mentira, não. Seu prédio, dá pra usar ele, tipo, nesse ângulo e dá pra usar ele nesse Bem ângulo. na esquina ali, bem longe, assim, da Bem câmera. Dá longe, pra do, deixar. do- do tipo, É. naquela outra fase, que talvez eu nem chegue nela, de tão longe que ela tá, É. mas... Não, mas enfim, Justo, dá, calma. dá uma pesquisada numas referências. De novo, ela não precisa ser mais elaborada que isso, mas que quando você olha para ela, ela faz um pouco mais de sentido. E você consegue Tá, pensar em quais detalhes são necessários acrescentar para ele poder funcionar em todas as dimensões. Eu tá acho bom. que essa que é a observação massa. E toda vez que você fizer um corte muito louco, igual os cortes que você está fazendo aqui, que você fez na porta, né? Que eu fiz um extrude adicional, Aham. se a superfície é completamente plana, então aquele corte não precisa existir, né? Então estava completamente plano. Eu acho que você, na verdade, pela janela, a sensação que deu é que você esqueceu de dar o extrude. Tá. Deve ter esquecido. Que, Eu fiquei que, preocupado em se ter Nigon, essas paradas assim. não, mas é Queria porque, ver se tipo você. assim, você fez aqui uma estrutura, apesar que essa aqui estrutura não tem a vitrine, né? É, Pois é, só dá um fio aí, né? nenhum dos dois tá 100%, tá? Dá uma revisada aí, porque nenhum dos dois tá 100%. Dá uma olhada, Tá bom, porque a porta não tinha um extrude e a janela não tem janela. Então, tá bom, ela tá indo tá direto bom, pro cimento. Então, o cara fez uma moldura pro cimento, é meio sacanagem. tá bom. Vou melhorar, relaxa. Não, tranquilo, tranquilo, tem tempo. A gente tá até o final do semestre. Aqui tem o Reinaldo. O Reinaldo, ele chegou a mandar pra mim durante a semana o tanque, é isso mesmo. Tem o tanque e o Nossa, já prédio aí, tá mas é até, só o tanque dessa já tá vez. até colorido, gente. Não, não é só É o o material. Madcap? Isso. Ah, tá. Não, o tanque tá. Eu tinha comentado, né, que você mandou o desenho e
O desenho tá bem interessante, na real. Bem interessante. Assim, antes de eu ver o modelo mesmo, sabe? Tipo assim, é, tá bem interessante mesmo. Tipo assim, a relação de design entre um e outro, tá vendo? Que é fácil identificar quem é um, quem é outro. A silhueta tá bem clara também. Então isso é bom. Então, assim, tá funcional, sabe? Essa orientação. Dá pra imaginar, tipo assim, o que que pretende. E como você colocou a imagem de acréscimo aqui, por exemplo, se eu não entender muito bem como que é essa roda, que é a coisa que está talvez menos detalhada ou menos especificada, eu posso vir aqui e falar, não, peraí, qual dessas rodas que eu posso usar que faz mais sentido com esse design? Então, o jeito que a referência foi apresentada aqui, eu achei bem prático, na real, né? E meio que é uma coisa que traduz na outra. Você vê, tipo assim, que o fato de você ter um design de tanque que tá bem interessante, o design modelado também funciona, sabe? Então tá funcional. Eu não sei como é que tá a Entendi. modelagem propriamente dita, mas como silhueta e design tá funcional, entendeu? Isso me deixa dá uma certa tranquilidade. Porque, né, ou seja, se as pessoas vão ver o design e ele vai estar funcional, então massa, né? Então as pessoas vão olhar e falar, não, é um tanque, eu consigo identificar. Aqui tem essa sombra escura aqui que eu... Ah, acho que é por causa que tem um sol gigantesco que eu usei no Ah, render. você tá usando Acho que é só apagar ele. Não, mas não é isso. É, Será que a gente. Deixa eu ver o que você tá fazendo aqui Tenta apagar aquele sol ali, o Dan, que tá embaixo da Não, mas câmera. o sol não tá afetando aqui. Ah, tá, entendi. Eu já desliguei ele. É, no meu É... não deu essa sombra mesmo, que estranho. Só deixando uma sombra meio escurinha aqui. De novo, não tem nada visivelmente errado à primeira vista, não, mas. Um Eu fiquei com muita vértice dúvida sobre o duplicado. paralama, porque realmente não vai dar pra ver, né? E se, por exemplo, a parte de baixo dele ou Ah, alguma tá. face Essa interna parte de da baixo aqui não vai roda. dar pra ver mesmo, Isso. não. Não, não. Tá Ah, tranquilo. beleza. Pra mim, você ia apagar ele, porque não dá pra ver. Eu falei, Não, não, mas dá não. pra ver, olha ele aqui. É porque eu tirei a face de dentro do paralama. Não, tranquilo, tranquilo. Não, até que parece que tá ok, assim. Eu não tô caçando coisas que eu já falei muito, tipo Anigon, esse negócio. Eu tô vendo só mais ou menos a estrutura de corte, modelagem. Essa prévia da normal estranha aqui pode ser é, alguma coisa que está definida como flat, alguma coisa que está definida como Ah, normal. do jeito smooth. É, então, pode ser alguma coisa dessas aqui, tá? Então, minha sugestão é que se você for usar um smooth aqui, né? Por exemplo, vou usar o smooth aqui, né? Então, face, shade smooth. É, ele vai te dar essa sombra aqui, mas eu acho que não interfere em nada, não. Acho que só. Eu só Entendi. acho mais trabalhoso fazer isso aqui desse jeito, entendeu? Uhum. Acho mais trabalhoso fazer isso aqui do que ir pelo ângulo, né? Mas não tem problema não. Porque acaba que tem que selecionar cada face para falar, não, esse aqui é smooth, esse aqui é flat. Né? Esse tava escuro de um jeito que eu pensei que tivesse verso duplicado, mas não tem não. Tá? É, tá. É porque ficou estranho mesmo aí. No meu não tem isso, não. Isso pode ser do próprio jeito que a previsão do sólido tá dando, né? Se você tá usando o matcap ele vai deslocar completamente a direção da luz, né? Ah, entendi, faz Então, sentido. ele não tá refletindo a luz do mesmo jeito do que se eu colocar o, esse espaço aqui. Mas, de novo, não é um problema, não é um negócio assim que vai te dar dor de cabeça, não, tá? Na hora que a gente colocar no motor, isso não vai dar nada de errado, não. É, Se joia. tivesse algum erro, eu te falava. Eu falava, errou aqui e tal. Mas é tranquilo. À primeira vista, tudo parece tranquilo aqui nesse modelo. Eu não tô vendo nada pra ficar te pentelhando, não. Tá? Não tô vendo nada Joia, joia. pra... E eu acho que se manter de novo, essa estratégia, acho que a gente vai bem no semestre. Tipo, o jeito de construir o modelo, o jeito
de guiar, acho que a gente não vai passar raiva, não. Talvez aumentar um detalhe ou outro, né? Tá pequenininho, talvez deixar mais evidente. Ou talvez acrescentar mais um detalhe aqui atrás, né? Aí eu ia colocar mesmo, mas não. É. Não sei, ficou muito estranho sem na referência, sabe? Porque o tanque em É, geral tem uma estrutura atrás, né? Do contrapeso. é só você olhar assim, qual estrutura. Então, às vezes é um Uhum. alçapão, às vezes é uma portinha, às vezes é tipo, um espaço para armazenar alguma coisa. Então, assim, é legal saber o que você está acrescentando. Porque isso quebra um pouco da estranheza. Porque só colocar um sólido para ter um relevo, Verdade. aí você vai assim, mas para que tem esse relevo? Então, ajuda demais. É uma coisa que a gente já tinha falado, que é você embasa na realidade para poder criar sua ficção, sabe? Você fala, não, não, isso aqui é para tal coisa. Que é aquela maluquice, né? Os caras que fizeram a Enterprise, eles tinham toda a lógica de como é que ela funcionava para poder criar os espaços de cenário. Essa, pô, é uma maluquice, mas ajuda de verdade. Então você fala assim, ah, não, qual a estrutura que eles estão pondo atrás? O que é isso que eles encaixam? De novo, não é muito necessário, não, e nem precisa fazer muita atenção, não. É só porque, realmente, na hora que a gente olha o tanque de frente, assim, e compara ele de trás, parece que tem um vazio, né? Parece que tem um- Ele tá. É só uma sensação também, isso pode ser só uma impressão. Às vezes texturizando a gente resolve. Ah, saquei. Às vezes na textura a gente faz, se pá. Entendeu? Quando eu começar o helicóptero, eu vou começar nessa estratégia, então. Não, tá bem tranquilo mesmo, assim, bem Valeu. de boa. Então aqui tem o João Vitor, armadilha Oi, de boa veneno. noite. E beleza. A gente tem. Eu tentei arrumar, Ah, eu professor. lembro disso. Eu tentei arrumar. Vê se você acha que tá bom agora. Mas você conseguiu limpar o Zenigon? Eu tentei ao máximo aqui, mas eu não sei se eu consegui. É porque, na verdade, olhando aqui, ó, de cara, eu ainda vejo uma face com muito corte de um lado e pouco corte do outro. Então, você entendeu o que é um N-gon? Um polígono de mais de 4 faces. Quatro, Mais 4 vértices, no mais de quatro caso. vértices, certo? Tá. Então vamos ver isso aqui. Vamos ver como que você resolveu isso aqui. De novo, qual que é a preocupação? Visualmente, eu selecionei essa face e eu selecionei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não reparei nesse aí. Pois é, mas aí é aquela história, beleza. E aí você entra aqui, ó, e é a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu. Não é? 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu vier aqui, ó, a mesma coisa. E tem um outro problema. Tem um problema que é um pouquinho pior do que o problema do Enigon. Sua modelagem ela não segue a forma que você quer representar. Então, se eu olhar isso aqui, se eu olhar isso aqui, tipo, só a silhueta dele é um cubo. Entendi. Então, assim, ele não traz os formatos. E mesmo quando eu estou aqui olhando no modo sólido, tipo assim, o que é a forma que eu estou representando aqui? Tá vendo? A luz está vindo por aqui, ó. E qual que é a forma? O que eu tinha que estar vendo aqui? Era um rosto que eu tinha que estar vendo? Ou seja, as coisas elas não estão comunicando o design. Esse é o maior problema, sabe? Quando você olha para o objeto aqui, ó, tipo, dá pra ver em qualquer ângulo que eu jogar uma luz, eu vou conseguir ver as relações de relevo. Então talvez você precise de mais imagens, você entender como é que isso é de lado e não só de frente. E não só falar assim, ah não, tem corte no nariz. Então assim, você está pegando isso aqui, achatando isso aqui com ângulos retos, mas isso não é feito de ângulos retos, sabe? Então eu acho que você vai precisar estudar um pouquinho mais. Não é um objeto simples para começar a modelar, já vou te adiantando, assim, então talvez a gente fique o semestre inteiro tentando acertar ele, tá? Tudo bem. De frente eu tô vendo de quatro, então assim, fica tranquilo que não é
Não é como se você estivesse errando uma coisa fácil. Você está errando uma coisa difícil, tá tudo bem. Entendeu? Se você Ok. estivesse errando um negócio muito fácil, aí eu falo, pô, mas você não tá conseguindo fazer um cubo? Eu ia ficar realmente preocupado. Mas não é Aí ia isso. ser complicado. Você está fazendo uma coisa que é uma escultura, assim, que ela é difícil, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de princípio de modelagem, deixa eu pegar essa estrutura aqui, né? Vamos pegar esse plano aqui, né? Se eu for fazer, por exemplo, isso aqui, né? Virar nariz e virar topo de cabeça, né? E virar sobrancelha, né? Ou seja, eu vou ter que fazer com que essa estrutura meio que siga esse formato. Ou seja, meu nariz vai subir para cá, mas isso aqui eu tenho que fazer isso virar para cá. Ou seja, eu tenho que fazer essa estrutura fazer essa curva. Ela tem que ser visual no meu modelo. Então, eu não posso só puxar isso aqui e achar que só puxar isso aqui vai me dar essa estrutura de curvatura. Entendeu? Eu realmente preciso que o corte acompanhe a forma. Entendi. Ou seja, eu vou precisar realmente que... E aí vamos fazer bem diferente isso agora. Eu tentei fazer, tipo, puxar mais a parte de cima ali da testa dele pra dar uma impressão de sombra, né? Como se fosse a sobrancelha dele, Mas mas... você tem que pensar o seguinte, você está fazendo a forma da coisa. Então o corte ele tem que seguir o formato. Entendi. E aí, por exemplo, o formato da testa ele é uma conjunção desses cortes. Então, assim, o jeito de pensar a estrutura é muito diferente. Então, isso aqui, ó, o jeito de pensar que isso é lateral de nariz, que é pensar isso indo para o fundo, fazendo uma forma em T. Essa forma em T que eu estou começando a indicar ela aqui, por que isso está de costas, gente? Essa forma em T, que ela vai repetir, né? Eu fiz um lado dela aqui, né? X vértice. Eu fiz um lado dessa forma em T. Essa forma em T aqui, ó, ela tem que ser muito evidente na sequência de seleção e na sequência de cortes. E ela tem que ter essa, de novo, essa estrutura interna visível, tá? Não é à toa que a gente empurra personagem pra frente, não, gente. É mais difícil modelar. Isso aqui é bem humanoide, né? Essa estrutura aqui, né? Então, isso vai, por exemplo, eu vou ter que criar cortes que façam a curvatura do nariz, cortes que façam a ponta do nariz, né? Cortes que façam o peso da sobrancelha sobre a área dos olhos, né? Então, você vai ter uma modelagem que é muito mais orgânica e muito mais cheia de curva do que parece. Apesar de, quando você olhar a estátua aqui, isso não ser tão evidente. Mas eu vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Isso aqui, ó, é curvo. Sim, eu cheguei a tirar muita coisa, porque eu pensei que tava muita informação na tela, sabe? Aí eu saí tentando deixar mais reto ali. Pois é, mas você está fazendo o contrário, na verdade, né? Você está criando informação, você não está aplicando informação. É meio maldade, Entendi. pô. Você está comunicando para as pessoas o que é o seu modelo. Então você está criando informação. Eu prefiro, de verdade, que você faça uma superfície que tenha a comunicação completa, mesmo que tenha às vezes um pouco de corte demais, a gente vem limpando, do que, por exemplo, você só sair apagando informação e a gente perdeu o que está sendo comunicado. Então, de novo, é importante você entender esse fluxo de cortes. Ou seja, isso aqui é curvo, isso aqui é curvo, tá? É curvatura, Beleza. não é reto, tá? Se você quiser fazer essa parte de cima encaixada, deixa eu modelar essa parte de cima que é curva, deixa eu fazer ela separado. Pode. Deixa eu fazer, faz o nariz separado. Faz só o nariz, que é parecendo minhas garrafas PET que eu encaixei lá no vírus do menino hoje. Né? Faz separado. Faz essa parte da cabeça que é curva separado. Tenta começar com um cilindro, tá? Não preocupa com a boca por enquanto, não. Peraí, você quer que faça a parte da frente separada dos lados da cabeça? Você vai fazer, o nariz é uma peça, cabeça é outra peça, e essa tampa aqui é outra peça. Ok, vou tentar. Pra você entender a geometria primeiro. Depois a gente preocupa como é que a gente junta.
Às vezes, E depois me ajuda como é que eu faria a boca, que eu também tô com um pouco de dificuldade de pensar. vamos fazer o seguinte. Primeiro você acerta a geometria básica. E aí, quando você Tá acertar a bom. geometria básica, a gente vê se a gente consegue pegar, por exemplo, os cortes que tiverem aqui, ó, e dar um extrude para fazer a boca. Porque a boca dele é bem saltadinha, tá vendo? Então talvez dê pra fazer com extrude. É E, porque eu usaria a boca da outra imagem, que é mais dele como se ele fosse cuspindo. É tipo uma armadilha de veneno que vai cuspir um dardo, mas enfim, entendeu? vamos tentar ver se você consegue entender a geometria, porque o primeiro problema é você entender a geometria. Depois que você entender a geometria, a gente tem que ver se você consegue entender a superfície de design. Porque, não, tem muita Nigon aqui que fala assim, não, tem pouco controle sobre o modelo, sabe? E tem umas situações onde a modelagem ela fica confusa, igual por exemplo aqui, eu tenho isso aqui, mas isso aqui não está fazendo nenhum detalhe, isso está só, tipo assim, por que que tudo é reto e aqui tem esse losango? Por que que esse é o único lugar que tem essa solução, né? Por que que Entendi. nesse lado tem um triângulo, por que que desse lado não tem? Por que que essa assimetria está acontecendo, sendo que todo o resto é simétrico? Então, assim, por que que isso por que está acontecendo, na verdade? Ou seja, por que que esses cortes aqui, obviamente eles são sequência desse aqui, eles estão vindo, na verdade, daqui do canto. Então, entender esse design de superfície é o nosso primeiro desafio, né? Então, a gente vai começar como? Segmentando os sólidos, você fazendo esse objeto, em vez de tentar fazer ele numa peça única cheia de extrude, que é uma loucura, você fazer cada peça e tentar entender o volume de cada peça, com uma modelagem simples, e depois que a gente fizer isso, a gente vai pensar em emenda, encaixe, e você precisa de mais fotos, tá? Você precisa de imagem de lado dessas estátuas para a gente entender melhor a geometria. E aí depois a gente preocupa com isso aqui. Isso aqui é o que mesmo me preocupa. Isso aqui a gente faz com uma rosquinha. Beleza, fechou. Isso aqui a gente põe uma rosquinha. Você já deve ter visto que tem a rosquinha no Blender. Eu não tinha pensado nisso. Essa é uma rosquinha! Aliás, se você pensar aqui, ó, se pensar nesse design aqui, ó, se você pensar que isso aqui é uma geometria, isso aqui é outra geometria, né? Vai ficar mais fácil a vida, né? Porque assim, tá, eu comecei com essa geometria. Daqui a gente vai pensando como que a gente melhora a topologia, tá? Mas realmente você vai ter que faz do zero, não tenta aproveitar nada desse modelo não, porque bobagem. Você vai Beleza, só. fechou. O baú eu fiz do zero, espero que eu tenha conseguido arrumar. A primeira coisa que a gente preocupa aqui é ver se essa design de superfície está ok, né? Depois eu entro falando sobre se não está nomeado, se tem material, mas o material também não está nomeado, depois a gente entra nessas coisas. Mas aqui, Tudo ó, bem. deixa eu. Tem uma pecinha aqui. Beleza. Isso aqui está separado disso. Aqui tem algumas questões já, ó. Aqui tem algumas questões que a gente pode pensar a respeito. Deixa eu pegar essa tampa aqui. Aqui ainda tem o Enigon, tá vendo? Isso ainda tá. Beleza, vou arrumar. Eu acho que é. Tá vendo? Você consegue ver aonde que ele tá? Consigo, que é uma face inteira, né? Teria que dividir para não dar igual. Exato, exato. A gente tá treinando esse tipo de construção de design. Outras coisas que estão acontecendo nesse treinamento. Não tem nenhum relevo realmente acontecendo aqui, ó. Então esse corte aqui não tá fazendo muito sentido. É porque não vai dar um N-gon ali se eu não tirar, por causa. Eu meio uma confusão aí no meio da modelagem, eu Nossa, peraí, acabei peraí, peraí. deixando, porque senão eu ia formar um N-gon na face. Será? 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 Olha só, eu acho que você tem que começar a contar. Às vezes parece que vocês têm medo de contar e parecer meio ingênuo, mas eu conto. Por que que isso tem emendado assim? Na verdade, eu acho que você já tem um problema aqui, ó. Isso aqui era para ser um loop de seleção. Ou seja, era para eu selecionar aqui. Isso era para ser um loop de seleção. Será que tem uma face interna aqui? Será que tem uma face interna aqui? Será? 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 Tá estranho. Porque era para ser um loop de seleção. Ah, você tá de sacanagem comigo. Essa é a face interna. Menino, muito doido. Devia ter feito separado, né?
Então, Isso aqui, ó, isso vai cortar seu loop de seleção. Menino louco. Porque isso vai impedir que isso seja datado. Olha só, tem uma face interna aqui, ó. Sabia que tinha uma face interna em algum lugar? entendi. É design de superfície, quer dizer que é tudo oco, tá? É tudo Ok. oco. Então, o que eu tô vendo é só a parte de fora, tá? E aí, o que vai acontecer aqui que eu tava querendo comentar com você? Você vai começar a contar, tá? Você vai começar a contar 1, 2, 3, 4 para fazer uma face, um preenchimento, tá? Tudo bem. Ok. Não tem vergonha nenhuma nisso, eu faço isso. Agora, ainda tem problema aqui, ó. Ele não tá conseguindo desenhar uma face aqui, ó. Por que que ele não tá conseguindo desenhar uma face aqui? Jamais saberemos. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos dar um edge slide aqui. Tirar as duplicatas. Tentar entender por que que... Tá vendo? Isso aqui é a parte de fora e a parte de dentro ao mesmo tempo. Isso. Não é muito bom que seja assim, entendeu? Acho melhor refazer a parte de cima do baú então e fazer essa parte meio que seria de ferro, né? Separado? Não iria. Não sei ainda não, ainda tô em dúvidas. Mas, tipo assim, o fato de eu não estar conseguindo preencher uma face, de eu selecionar 4 vértices e o software simplesmente falar assim, não vou fazer face, não, já me dá uma sensação estranha, entendeu? Ou seja, isso aqui, ó, Entendi. isso aqui Poderia ser deveria... o quê? Então, Cê- De novo, como eu não sei que diabo você está fazendo quando você modela, é, eu não estou vigiando, vamos tentar descobrir, mas deixa eu fazer uma coisa, deixa eu dar um hide nesse cara aqui, deixa eu alinhar isso aqui, e deixa eu entender o que você fez aqui primeiro. Então, toda face que ela não tiver que existir por dentro, porque ela não é visível, né, eu é vou porque o apagar. baú vai abrir, né? Aí eu pensei, tipo assim, Pois é, talvez mas o não player é consiga assim que a ver. gente vai fazer, não. A parte de dentro do baú, a estrutura de dentro, ela não pode ser coincidente com a estrutura de fora. Ou seja, porque não adianta nada. O que adianta eu abrir, eu falar, mas ele vai abrir, mas é normal, tá só pra cá. Se eu abrir, ele vai ficar invisível. Só, só tem Entendi. normal de um lado, amigo. Se Entendi, você abrir, você entendi. vai. Vamos fazer de novo? Eu adoro isso. Eu adoro isso. É a hora que a gente fala assim, temos um conhecimento para ser transmitido aqui, ó. Mas ele vai abrir. Ele vai abrir? Ótimo. Vamos ver como é que ele vai abrir. Ele vai abrir assim, ó. É assim que ele vai abrir. Tem que cortar as faces. Então eu teria que Você fazer teria um que fazer a fundo, né? modelagem da parte interna se ele vai abrir. Então a parte de baixo tem o mesmo problema, então. Tô ligado que tem. Eu sei que tem. Mas aí, por exemplo, todas essas faces aqui, ó, elas não resolvem. Elas não resolvem, porque elas não são realmente a parte de dentro que você vai modelar. E elas estão coincidindo com a parte externa. Então, a gente vai fazer o quê? Design de superfície. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o baú como se ele não fosse abrir. E eu descobri por que tem várias coisas que não estão funcionando na seleção. Você tem várias normais invertidas. Você tem Entendi. várias normais invertidas. Se eu tirar o backface culling, tá bem intenso. Tá bem intenso, tá? Então, todas essas faces aqui, ó, elas não existem. Ou seja, aqui eu tô fazendo só o design de superfície do meu baú. Só o design de superfície. E inclusive, eu tenho que arrumar todas essas normais se eu quiser que minha seleção volte a acontecer. E todo corte que não fizer o menor sentido, porque ele não faz geometria, deve morrer, deve morrer, deve morrer. Então aqui, ó, por exemplo, se eu fizer isso aqui, que era o que eu queria fazer desde o começo, conta quantos vértices. Realmente dá N-gon? Se realmente aquele corte está evitando um N-gon? Ou ele está só acrescentando um triângulo? Tirou 11 vértices, foi muito bom. Não é interessante o que está acontecendo aqui? Então, Bem melhor. você tem que, de novo, dar uma revisada geral, porque, eu tô falando, essas faces internas que você criou aqui, elas não estão realmente fazendo o seu design de superfície, tá? Beleza. Provavelmente,
para fazer esse design de superfície, você vai ter que apagar todas essas faces internas que não... Opa, é até difícil apagar, porque tem umas que elas conflitam, né? Então, às vezes é até difícil saber quem é que eu posso apagar e quem é que eu não posso apagar aqui. Mas vamos tentar. Eu quero que seja realmente uma pele, né? Ou seja, eu quero realmente que o meu design seja uma coisa ali que tem uma face aqui que também não tá fazendo o menor sentido, olha. Ele não faz design da superfície, não. Nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. Tudo que eu tô fazendo de um lado, adivinha se não tá com o mesmo problema do outro. Adivinha. Nossa senhora, tem face aqui dentro. Rapaz! O que é isso? Tem que revisar melhor depois. Melhor fazer de novo, não, Dano? Talvez, isso Muito depende erro. muito do ser humano, né? Cada pessoa é uma criatura, né? Então, às vezes você tá vendo eu corrigindo e fala assim, não, peraí, eu já sei tudo que eu errei, então. E aí, às vezes você fala, não, eu sei consertar. Eu, no primeiro período, eu recomendo todo mundo não ter preguiça de refazer modelo, porque, cara, vai ser uma vida de fazer barril e baú, gente. Vocês não estão entendendo. Porque o estúdio que vai contratar vocês vai falar, não, então, a gente tá precisando de um baú, e você vai assim, gente, mas eu já mandei 1000 baús para 1000 estúdios diferentes. E eles vão falar, mas a gente precisa de um baú. E você vai ter que fazer de novo. Então, é bom acostumar com essa vida aqui. O que eu tô querendo chegar aqui, ó, só para ver se você entende, é uma estrutura onde eu posso dormir em paz. Não, mentira, não é isso que eu tô fazendo, não. O que eu tô querendo fazer aqui é chegar num ponto onde eu posso fazer a parte interna. Ou seja, que eu não preciso preocupar nas faces. Para você, a gente consegue criar uma estrutura onde fala assim, não, beleza, aqui você pode criar a parte de dentro do baú e vai dar certo, tá? Então aqui, ó, depois que você arruma esse loop aqui, ó, você pode dar um extrude disso aqui, ó, e puxar isso para dentro, fazendo a parte interna. Entendi. Tá? Aí como é que você acha que faria o topo ali? Fecharia? Colocaria Não é mais uma muito face? diferente, não, tá? Lembrando que você tem que arrumar algumas normais. Mas será que a pessoa realmente vai ver o topo do baú pra gente ter que fazer isso aqui? Mas assim, aqui ó, eu tenho 4 vértices, eu posso emendar esses 4 vértices e fazer isso aqui. Sim. E, né, então, eu não sei se a gente precisa fazer muitos extrudes para resolver isso aqui. Não, tá? Isso aqui eu posso fazer com 4 vértices. Porque essa não é a parte que a pessoa vai olhar do baú, né? Ah, a tampa é curva. Mas se for, é só você, tipo assim, dando extrude scale que vai ficar arredondando, entendeu? Se você der extrude, reduzir o Entendi. tamanho, der extrude. Então imagina, você dá um extrude. Aí você dá um extrude e reduz o tamanho, né? Então toda vez que você dá um extrude e reduzir o tamanho, você vai estar fazendo uma curva, né? Sim. Na silhueta. Então, tipo assim, o processo é o mesmo, só vai ter mais cortes. Mas eu não sei se é necessário, de novo. Eu não sei se a pessoa vai realmente olhar isso aqui. E aí, deixa eu dar uma arrumada. Ah, rapaz, olha só. Nenhum backface culling vai conseguir me impedir. Ó, 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 ó. Entendeu? Revisa o Entendi. baú, Tá bem revisa o melhor baú, agora. revisa o baú. São 8h37. Gente, o tempo voa nessa aula. Mesa. João Lima. João Lima é parente. Mas é Lima também. Deixa eu dar um hide aqui. Como assim, cara? Como assim? O que tá acontecendo? Qual que é o sentido da vida aqui?
Como é que eu falo isso com você, João? Você complica a sua vida muito, muito. Não é pouco, não. Se tem um jeito difícil de fazer, você vai lá e pega o jeito mais difícil de fazer. A coisa mais simples do mundo. Por que, Senhor? Você fez tudo com extrude? Foi. Tá, Vou começar a usar mais cubo. que tá acontecendo aqui? Vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer aqui. Tampo de mesa, certo? Tampo de mesa. Não, eu quero fazer uma forma quadrada, tá? Tem as suas suspeitas. Tem as suas suspeitas, João. Eu quero fazer uma forma quadrada. Os meus cortes são uma forma quadrada? Se eles não são, por quê? Entendeu? Lembra, é uma forma quadrada. Eu quero que essa forma quadrada tenha essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, eu vou fazer inclusive ela com extrude, só para mostrar que tem um negócio muito estranho, tá? Extrude, scale, extrude, extrude, scale e extrude para dentro, tá? Ok. Limpo, simples e com todos os loops de seleção preservados. Aqui, ó, o que acontece aqui em cima você tem umas situações muito loucas. A perna, eu imagino que se você puder fazer ela encaixada, fica mais fácil também. Então vamos lá. Cubo. Pessoal, uma coisa que eu tenho dúvida é, tipo assim, por exemplo, eu vou fazer uma animação, daria problema se tivesse separado, ou teria que ficar arrastando, por exemplo, cada pedaço da mesa se ela fosse empurrada? Ou seria tudo junto? Olha só. Vamos lá. A gente responde isso aqui. De novo, essa é uma dúvida que eu tenho certeza que você já tem informação para responder, mas eu acho ela muito boa. Eu acho ela muito boa de verdade. Então, ela me lembra de uma história interessante, que eu tenho muito carinho por ela, que é muitos anos atrás, quando eu estava começando a aula de 3D, um aluno perguntou, ele tinha terminado de modelar um objeto como se fosse essa mesa sua, certo? E aí, na hora que ele terminou de fazer o modelo da mesa dele lá, ele perguntou pra mim, e agora como é que eu parafuso as coisas? E eu achei muito esquisito. Como eu estava começando a aula, eu não tinha essa percepção de que tinha conhecimento, tinha uns conceitos de 3D que eles divergiam da vida real e que às vezes a pessoa não sabia como que a coisa funciona. E minha resposta foi muito escrota, mas eu gosto tanto dela, mesmo ela tendo sido muito escrota. Eu falei, você modela o parafuso, você encosta ele na mesa e vai rodando até prender. Aí ele olhou pra mim muito sério. Tadinho. Ele falou, hã? Eu falei, não, você não faz isso não. Quem manda é a origem. Aí ele não entendeu. Aí eu falei, gente, quem manda é a origem. Quem manda na animação da mesa não são os vértices. Os vértices eles são subordinados à origem. É a origem que manda. Então, se tá todo mundo preso na origem, se tá todo mundo filho da origem, então todo mundo que estiver dentro desse modelo vai mexer junto. Ah, entendi. O problema não é juntar, o problema é separar. O problema é, e se eu quiser que essa perna mexa de um jeito diferente das outras? Mas eu não quero separar ela da mesa. É aí que a gente vai ver nossa aula de rig. Ou seja, quando eu quero deformar um modelo, mas eu não quero ter que fazer um modelo para o braço, um modelo para o antebraço, um modelo para perna. É aí que o problema está. Para mover um tanto de peça junto, não tem problema. Isso é um problema que não existe. Todo mundo é filho da origem. Entendi. Então, é muito interessante, porque esse é um conceito que eu falo, é um conceito que diverge demais da vida real. Você fala, pô, eu fiz esse tanto de peça, elas estão tudo soltas. Não estão, não. Elas estão todas presas na origem.
Ah, é diferente, tá vendo? Se a gente tivesse uma coisa na vida real, ela ia desmontar, né? Se fizesse do jeito que eu fiz, ela ia desmontar. E do jeito que você fez, não ia. Mas não funciona assim, tá? Por causa dessa bolinha laranja. Sacou? Mas olha só, eu Saquei. não fiz as mesmas proporções, não, mas dá pra ver que meu modelo ele é bem mais simples, mais limpo, mais fácil de selecionar e fácil de editar. Sim, dá pra ver. Essa é a meta que a gente está procurando na modelagem, tá? É essa a Tá meta que a gente bom. está procurando. Beleza? Beleza, fechou. Não É que não preocupa. precisa nem ver a cadeira, não, professor. Pelo amor de Pô, Deus. mas agora que já estouramos o horário, agora eu quero ver, pô. Nossa, maldade. Não, mas é muito interessante. De novo, não tem nada que você está fazendo, João, que está desencontrado com a realidade de aprendizado. Pode ficar tranquilo. Isso Tá é bom. claramente um modelo de alguém aprendendo. Então você não está desconectado com a realidade. Não... Esquisita é quando a pessoa chega já sabendo tudo e você fica assim: o que eu faço com esse ser humano? Eu não posso só aprovar ele, não mandar ele embora. É, na verdade, a cadeira tá mais tranquila do que a mesa. Só de olhar aqui esse corte já faz mais sentido que o da mesa. Faz, é porque eu queria aumentar um pouquinho, né? Mas É, alargar um pouco, isso assim, aqui, a mas... parte de baixo é mais problemática, É tá? porque eu fiz do mesmo jeito que a É, cadeira. mas A aqui, cadeira não, a ó, mesa, né? essa curva aqui, ela faz algum sentido, tá? Ela não tá tão problemática. Esses estudos aqui são exagerados, ó. Isso aqui é exagerado, tá vendo? É, Sim, pensa que na vida real, isso é feito de pedaços de madeira encaixado. entendi. Então, fica mais fácil assim. É, o Guilherme perguntou se é melhor criar um objeto no modo objeto ou melhor fazer tudo no Edit. Depende. Depende, Guilherme. Depende do que está sendo modelado. Invariavelmente, você vai começar com um objeto sendo criado no modo objeto, ou seja, a primeira coisa que você vai criar vai ser no modo objeto. Mas, por exemplo, se ele está fazendo essa cadeira, todas as peças dessa cadeira, é mais interessante ele acrescentar no modo edit para que a cadeira seja um objeto único. Mas se fosse um carro, por exemplo, talvez as rodas, um carro que sofre um acidente, por exemplo, ou um carro que tem troca de peça, depende do caso. Se você, por exemplo, vamos pensar um personagem que troca de chapéu. Você vai criar o chapéu no modo objeto, porque você fez o chapéu separado do resto. Né? Então, acho que, de novo, a pergunta do formato que está aqui, Guilherme, a resposta está depende do objetivo. Mas quando você fizer a pergunta aí, a gente responde. Eu vou fechar a cadeira porque eu acho que o João já entendeu. Entendi. Valeu, professor. A única pasta que tem aqui é do Henrique. Nossa, Henrique, é modelo demais, pelo amor de Deus. O cara quer ver minha caveira. É... Dá tempo de eu fazer isso até 8h50, não. 8h50 é o prazo limite, tá, gente? Eu não posso passar de 8h50 dando aula, eu tenho que encerrar ela antes disso. É... Mas o cara não gosta de mim, não. Quer que eu trabalhe até meia-noite. Aí você fala assim, nossa pessoa, mas você é preguiçoso, sou mesmo. Não admito. Isso é um pecado que eu tenho. Sou preguiçoso. Eu acho que eu já tinha visto esse modelo, não? No caso da arma, é o mesmo caso da guitarra aqui, ó. É melhor que seja um objeto arma. Não é legal ter um objeto para cada pedaço da arma, não. É melhor que seja uma peça só. Mas é aquela história, você pode fazer as peças separadas e depois juntar. Não quer dizer que você tem que fazer elas todas assim, né? Então, depende. Esse aqui, ó. A pessoa usou bevel. Será? Será que a gente pode tirar esse triângulo aqui? Será que a gente pode fazer só com quad? Será? Enfim. Eu acho meio demais, assim. Né? Tô acreditar que a gente chega perto, né? Tem um desencontro entre o quão curvo pode ser a beirada e o quão curvo pode ser o botão. Mas tá bom. Essa gradezinha aqui.
Parece que tá limpinha. Acho que não tem problema nela, não. Acho que ela parece que tá limpinha. Nossa senhora, tem 2 minutos. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? A gente sempre acha alguma coisa. O Henrique tá aí ainda? Henrique? Tô aqui, Dan. Esses modelos, uma olhada rápida parece que tá ok, tá? Mas eu acabei de achar um artefato aqui, olha. Que loucura. É, essa aberração aí, tô vendo. Isso provavelmente você apertou F sem querer com os 3 vértices selecionados. Então, mais provável. Você apertou um F para preencher na hora que você estava refazendo isso aqui, ó. Só que só tinham 3 vértices, você não percebeu, tá? Então tem uma chance enorme. Você só fez isso aqui, ó. Beleza? Isso não é nada demais, não. Isso acontece demais, é só apertou o F sem querer. Aí limpa, tá? Porque, na verdade, de novo, os modelos parecem mais ou menos limpos. Eu não tô tendo muita dúvida só de olhar para eles, não. Tá certo que eu tô fazendo eu tô olhando em tempo recorde, porque só vai dar tempo de olhar esse agora. Mas como você tá usando a estratégia de cada peça é um pedacinho, né? O que eu tô sentindo às vezes é... Ainda não entendi muito qual que é o raciocínio de curva, entendeu? Do tipo, quando eu penso nessa volta aqui, ó. E aí, aqui eu tenho 12 vértices, certo? E aqui eu tenho 12 vértices. Só que isso aqui é incrivelmente maior do que isso aqui. Será que isso aqui não podia estar com 8 vértices? Porque, de novo, isso aqui é para ser redondo. Mas isso aqui pode ser facetado. Será que esse aqui não tinha que estar com 16, talvez? Então, eu quero que você dê uma olhada nisso, assim, o que você está considerando de intensidade quando você faz essas decisões de vértice, assim, tipo... Não pensar que, tipo assim, é tudo 12, tá? Não pensa assim, é tudo 12. Pensa que você tem, de acordo com a distância, entendeu? O que é mais perto ou o que é maior, vai ter mais corte do que o menor ou o que está mais distante, tá? Isso otimiza melhor o modelo, tá? É a única coisa que eu senti estranho na sua modelagem até agora, tá? Mas eu tenho que encerrar, Entendi. pessoas. Muito obrigado pela participação de todo mundo que mandou um modelo hoje, todo mundo que veio na aula. Obrigadão demais, valeu demais. Um bom final de semana para todo mundo. E hoje, mais à noite, essas aulas devem aparecer para vocês no YouTube, online, na nossa playlist. Lembrando que na playlist também tem os ajustes de modelo, tá? Abração para todo mundo aí.